tudo bem? Os temas que vão ser abordados hoje, remédios para emagrecer, como que eles funcionam e dentro da nutrição as fórmulas, como que elas funcionam. Por que a gente vai falar desse tema hoje? Muitas pessoas, na hora que elas querem emagrecer, que elas sentem a necessidade mesmo de emagrecer, o que elas pensam? Elas pensam nos remédios. Até pela nossa cultura de, tô com dor de cabeça, tomo um remédio, tô gripado, tomo um remédio. E sempre buscar como remediar as situações, isso é comum, né? A gente entende. Só que os remédios para emagrecer, eles não funcionam bem assim, de uma forma saudável, né? Qual que é a ideia da aula de hoje? Vocês entenderem como que funciona o medicamento para emagrecer, como que dentro da nutrição a gente pode auxiliar com os bioativos e o porquê que não adianta tanto assim querer o remédio de emagrecer, tá? Os remédios de emagrecer, como que eles funcionam? Eles são anfetaminas. Como por serem anfetaminas, eles agem através do sistema nervoso central da gente. Uma anfetamina, ela deixa as pessoas em estado de alerta, melhora a capacidade de respiração e a capacidade muscular no primeiro momento. E existem anfetaminas lícitas e ilícitas. Num primeiro momento, quando a gente está sob efeito de alguma anfetamina, o sentimento de euforia ele é maior, uma sensação de bem-estar. E isso faz com que a pessoa fique se sentindo confiante também. E os remédios de emagrecer eles são a base de anfetamina. O que é que tem a base de anfetamina que a gente conhece e que não é legalizado, por exemplo? O êxtase. O êxtase também é uma anfetamina. E é a mesma coisa. No primeiro momento, quando a pessoa toma, fica tudo maravilhoso, tudo lindo. E depois, quando passa o efeito, cerca de umas 8, 12 horas depois, começa a vir uma sensação de angústia, de depressão e uma vontade de consumir mais para voltar a manter aquele estado de euforia, entendeu? Então, os medicamentos de emagrecer, eles são anfetaminas, a base deles são de anfetaminas. Por isso que a maioria já não é mais liberado no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. O tratamento medicamentoso para emagrecimento, eu vou fazer algumas coisas antes de citar algumas posições antes de falar deles. Ele é justifica tomar remédio para emagrecer? Em determinadas situações, justifica. E aí é lógico que quem vai saber disso é o seu endocrinologista em pensamento, em associação com a nutricionista, certo? Onde a gente da nutrição não passa remédios para emagrecer, mas a gente trabalha em conjunto. Só que ele só é justificado se realmente houver muita intenção na mudança do estilo de vida. Não adianta a pessoa tomar um remédio e achar que aquilo vai funcionar. Não vai funcionar. Essa situação, causa sentimentos de angústia muito grande na pessoa, ela fica irritada, fica depressiva. Então, assim, vale se a pessoa for muito obesa e ela quiser um auxílio para conseguir mudar esse estilo de vida, entendeu? E se ele passar em todos os crivos para poder tomar essa medicação, né? Então, o tratamento é importante deixar claro que ele não tem cura para a obesidade, não é uma cura para a obesidade. Se você quer emagrecer um pouco, não justifica tomar remédio nenhum. Sempre com os dois profissionais te orientando, porque não adianta também só o endócrino passar, por exemplo, o remédio e você não buscar uma nutricionista para fazer a mudança do estilo de vida. De 1998 até o ano passado, em 2019, houve um aumento do consumo, mesmo que hoje a gente tem menos drogas no Brasil, porque só pode a sibutramina, um aumento de 500% na procura desses medicamentos. Por quê? Porque além de inibir o apetite, eles aumentam, como eu estava falando, eles são estimulantes. Então, estimula o estado de vigília e às vezes as pessoas querem isso em alguns profissionais, por exemplo, caminhoneiro, que a gente sabe que tem que trabalhar muitas horas seguidas. E no esporte. Então, eles estavam usando muito isso também para ter esse efeito da anfetamina, entendeu? E o que acontece dos problemas de tomar esses medicamentos, principalmente sem orientação médica? Os sintomas dele: excitação neurológica, né, com possíveis alucinações e delírios, e acontece mesmo quando o paciente está tomando sibutramina ele ter delírios, surtos psicóticos, comportamento violento, ideias suicidas e homicidas. E, gente, parece que é pesado a gente falar ideias suicidas e homicidas, mas o medicamento ele vai e funciona dentro do nosso cérebro.
Então, realmente, ele muda a forma que a gente pensa, ele leva esses estados de euforia, né? Se a gente coloca isso para uma pessoa que toma um êxtase, por exemplo, é evidente que todo mundo vai olhar para essa pessoa e vai saber que ela não está bem, que ela está alterada, entende? E a comparação ela é pesada mesmo, por isso que estão em trâmite de não deixar liberado nem a sibutramina mais. O risco também, depois que passa o efeito, fadiga, depressão, complicações cardiovasculares, como arritmia, colapso cardiovascular e outros. Então, em 2011, a gente tinha vários remédios que podiam ser vendidos aqui no Brasil. Vou citar alguns nomes. Que era a sibutramina, que ainda pode, a anfepromona, pampropotrex e minzadol. Esses remédios já não podiam em outros lugares na Europa, mas ainda até 2011 podia no Brasil. Em 2011, eles cortaram, não poderia mais. Por que eles foram cortados? Exatamente por conta da quantidade de anfetamina que tinha nesses medicamentos. A ideia de todo o remédio para emagrecer é ele funcionar como um estimulante. E ele vai estimular tanto algumas partes, te dá uma breve sensação de bem-estar, e nessa sensação de bem-estar suprime o seu apetite, você não fica com fome, você não comeria. Os remédios de emagrecer, eles não funcionam no tecido adiposo. E pensa, se fosse para ser uma coisa remediada e legal, que funcionasse, que fosse efetivo, o que o remédio teria de fazer? Ele teria de ir lá no tecido adiposo, na reserva de gordura que a gente tem, e acabar com aquela reserva de gordura. Mas não é assim que funciona. O máximo que eles conseguiram fazer foram remédios que iam funcionar no nosso sistema nervoso para tentar sinalizar que a gente tá tudo bem, não precisa comer menos e com o passar do tempo emagrecer. Só que não funciona tão bem assim, porque a gente está desregulando os centros de fome e de prazer. Geralmente, esses medicamentos, geralmente não, né? Todos eles, o que eles fazem? Eles mudam a recepção de serotonina e dopamina e deixa a cabeça da gente toda bagunçada. Por isso que é muito, muito comum as pessoas ficarem mal-humoradas, irritadas, depois depressivas, sentimento de... A irritabilidade é muito forte, e aí alguém fala assim, não, então para de tomar remédio, a pessoa já não quer mais parar de tomar o remédio. Então fica muito, muito louco mesmo a cabeça. Eu já tomei sibutramina, tentei, né, tomar sibutramina. Acho que eu não consegui tomar nem os primeiros 15 dias. Eu acordava muito, tinha muito pesadelo, ficava muito irritada, a boca seca, você enxerga tudo preto. É horrível. Fica falando muito rápido, realmente você fica sob efeito de drogas. E a maioria das pessoas, já peguei algumas pessoas para atender também que já tinham tomado sibutramina, e uma vez que a pessoa tomou sibutramina, ela não quer tomar aquilo de novo. O normal é que ela não queira tomar de novo. Eu nunca tive um relato de uma pessoa que tomou sibutramina e achou uma experiência agradável. Aí tá. Dentro disso, a gente tem algumas outras metanfetaminas também que eram liberadas até pouco tempo atrás, como o DMAA. O DMAA, ele é uma substância que era encontrada em muitos suplementos, termogênicos, pré-treinos, e ele também tinha o mesmo efeito. Ele dava uma sensação prazerosa, suprimia bastante a vontade de comer, te dava mais tônus muscular, mais respiração, então uma pessoa fazia um super treino muito pesado, porque ela consegue respirar mais, ela fica mais forte, e ficava sem fome, então ela emagrecia mais rápido, que é o caso do DMAA. Que estava no Jack 3D, no Oxelite, no Lipo 6 Black, em várias outras coisas. Eles também foram proibidos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A FDA também proibiu. Então a gente ainda escuta esses nomes, ainda tem à venda, mas não com essa substância que era o DMAA. Então também não pode. Aí agora a gente tem a efedrina. A efedrina ela ainda é comercializada, a efedrina ela é uma planta e ela age de uma forma bem parecida com a anfetamina. Mas ela não é uma anfetamina em si, tá? Ela é uma planta. O que acontece? Com receita, alguns médicos ainda trabalham com a efedrina, só que ela tem um efeito muito semelhante. Então, ela realmente ajuda a emagrecer, mas também desregula essa captação que acontece com os neuroreceptores. Então, você também vai ficar irritado depois de usar, vai ficar com a boca seca, pode dar alucinações, mas ainda é um pouco mais natural, né? Porém, aqui, um estudo com usuários de termogênicos à base de efedrina encontrou diversos casos de hipertensão arterial, arritmias cardíacas, infarto de miocárdio, AVC, crises convulsivas, e pelo menos 10 casos evoluíram para óbito, 13 levaram à invalidez permanente. Destes 23 casos graves, 9 foram em pessoas que não tinham fatores de risco e haviam consumido as doses recomendadas pelo fabricante.
Ou seja, não quer dizer que é só para quem tem problemas de saúde pré-existentes que pode acontecer essas coisas, é um perigo da substância mesmo. Então também não é muito indicado fazer uso de efedrina, né? A sibutramina, então, ela continua sendo o único medicamento que pode ser, e ela funciona dessa forma, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é para a bula da sibutramina. A maioria das pessoas que seriam indicadas, que seriam pessoas com o índice de massa corporal acima de 30, que é o que é o índice de massa corporal? É o IMC, né? Acima de 30, geralmente eles têm doenças pré-existentes, eles já têm comorbidades, ou então a cabeça já não está legal, não seria para eles tomarem. Mas aqui mesmo, na própria bula do medicamento, diz que ele é contraindicado para pacientes com doenças arteriais, insuficiência cardíaca congestiva, pessoas que têm um ataque cardíaco, doença arterial obstrutiva, doenças cerebrais, pacientes com histórico de diabetes tipo 2 ou tipo 1 e mais um monte de coisas aqui de doenças vasculares, certo? Quem faz uso desse medicamento aumenta em 16% o risco de infarto e várias coisas aqui bem ruins, olha só. Das reações adversas. Aí essa é a última parte que eu vou ler, dessa parte mais enjoadinha de bula, mas é muito importante. Muitas pessoas que vão cair nesse vídeo pensam no remédio e muita gente não tem o hábito de ler a bula. Então, eu vou trazer aqui só as reações adversas principais. Constipação, boca seca, insônia, taquicardia, palpitações, aumento da pressão arterial, náuseas, piora de hemorroida, delírios, tonturas, parestesia. Parestesia é sensações na pele, como calor, frio, coceira, arrepio, essas coisas. Formigamento, dor de cabeça, ansiedade, sudorese, que é o suor extremo, alterações de paladar, transtornos psiquiátricos, como psicose, manias, ideias suicidas e de suicídios. Aí aqui tá falando que se tiver algum pensamento suicida, tem que parar de tomar o remédio. Então, realmente é muito complicado, né? Ainda no Brasil, a gente tem o Oristalt. O Oristalt ele é um remédio bloqueador enzimático. Ele é menos mal, sabe? Ele funciona menos também, mas ele é menos mal. Porque esses medicamentos eles realmente vão promover a perda de peso. Depois, qual que é a alegação? Primeiro que a gente sofre muito para conseguir fazer o tratamento com ele. E que depois, todo o peso vai ganhar ele de volta. Porque ele só é justificado se a pessoa estiver querendo muito fazer uma mudança do estilo de vida e não estiver conseguindo. Mas hoje, dentro da nutrição, a gente tem várias ferramentas que fazem com que o paciente consiga desde o início, né? Na verdade, a chave disso tudo é dentro da nutrição. Então, depois voltaria normal. Mas funciona. Aí, a gente tem também o Oristalt. O Oristalt, ele funciona inibindo as lipases gastrointestinais, ou seja, algumas enzimas, e faz com que a gente não absorva tanta gordura. Então, para quem nunca... Deixa eu explicar em outras palavras. É o mesmo que o xenical, né? A pessoa toma o remedinho antes da refeição e aí, após a refeição, ela vai absorver uma média de 30% menos gordura. Traduzindo isso para a vida fácil, seria você apenas fazer uma restrição de 30% de gordura na sua dieta. É mais fácil. Eu falo que o Oristalt é um medicamento de preguiçoso, porque é só fazer a dieta que vai dar certo. Mas ele diminui esses 30%, é verdade, funciona e acho que não tem nada para tirar o Oristalt do mercado. O que acontece das reações adversas do Oristalt? Perdas ou evacuações oleosas. O que significa isso? Perdas ou evacuações oleosas? Sabe a gordura, os 30% da gordura que você comeu e não ingeriu ele? Você vai evacuar ele pelo trato digestivo, ou seja, vai sair como se fosse um cocôzinho, só que você não consegue segurar. Então vaza um óleo, bem desagradável. Flatulência, dá muitos gases. Com óleo também, então às vezes a pessoa pode soltar um punzinho e ele sai oleoso, é muito desagradável. Desconforto ou dor abdominal, fezes líquidas, infecções do trato respiratório, sensações de gripe, dor de cabeça e hipoglicemia. Essas são as muito comuns. E aí depois tem a perda de controle de evacuações, ou seja, a pessoa faz cocô na roupa mesmo sem sentir que está fazendo. E dores abdominais, irregularidades do ciclo menstrual, fadiga, infecção urinária e distensão abdominal. Esses são os comuns. Então também, gente, não vale a pena, porque o que acontece quando toma o Oristalt? É a mesma coisa de você fazer uma dieta com restrição de gordura. Então, realmente é um remédio que não faz sentido. E é muito desagradável, tá?
Então, para quem que ele vai funcionar também? Para aquela pessoa que come muita besteira, come muito, sei lá, muito fast food e ela não quer parar de comer nada e aí ela, de repente, adiciona o Oristalt. Então, no primeiro momento, 30% do que ela está comendo ela vai descartar. Só funciona nessa situação. Depois ele vai parar de funcionar também e a pessoa vai voltar a todo o peso porque ela não mudou o hábito, ela não mudou na educação do estilo de vida. E depois a gente tem ainda, que está liberado, o liraglutida, que é o Victoza. Como que ele funciona? O Victoza eu tenho que ler aqui. Mas bem me lembro... Peraí, deixa eu achar o mecanismo de ação dele. Ele é um análogo ao GLP-1. Ou seja, ele imita esse hormônio, entendeu? Na moral da história do Victoza, ele ajuda a emagrecer num primeiro momento mesmo. Dos efeitos colaterais bem comuns. Náusea, todo mundo que eu já atendi que usou Victoza sentiu muita náusea. De ficar vomitando o tempo inteiro, diarreia, hipoglicemia, baixa os níveis de açúcar do sangue. E dentro dos sinais de uma hipoglicemia, o que pode acontecer? Suor frio, pele fria, pálida, dor de cabeça, batimentos cardíacos mais rápidos, enjoo, muita fome, alterações na visão, sonolência, fraqueza, nervosismo, ansiedade, confusão e dificuldade de concentração e tremores. Isso do Victoza, que é a injeçãozinha. O Victoza, ele pode, se a gente for olhar assim, o efeito dele real e a nutrição, seria fazer uma dieta com menos carboidrato. Já teria um efeito parecido. Então, se você consegue fazer uma restrição de carboidrato, não justificaria você tomar o Victoza. E aí a gente entra, então, moral da história dos medicamentos para emagrecer. Eles não ajudam a emagrecer de verdade, porque o emagrecimento ele tem que acontecer dentro de uma mudança de comportamento. O emagrecimento ele acontece primeiro aqui, certo? Mas, como eles são anfetaminas, eles vão ajudar na redução do peso e no controle do apetite, sim. Mas não compensa devido sabe, a gente vira uma montanha russa de emoções, mexe com as emoções todas e isso não é benéfico nem a curto nem a longo prazo. Aí, então não tem jeito, não tem nada que a gente possa fazer que vai ajudar a emagrecer? Não, existem fórmulas nutracêuticas, fórmulas com bioativos, que já têm essa função de ajudar a pessoa em tratamento, né? Eu gosto muito de fórmulas bioativas, eu sempre posto aqui, né, que eu tô tomando alguma coisa e tomo todos os dias. E como que eu trabalho isso dentro, acho que essa é a parte que tava todo mundo querendo ver mais, né? Como que eu trabalho isso dentro dos bioativos? A gente tem vários compostos que vão auxiliar no emagrecimento, mas por que eles vão auxiliar? Porque a gente consegue, às vezes, pegar um paciente, geralmente, vamos supor que ele está acima do peso, não sei quanto tempo, vai fazer um rastreamento metabólico nele, a gente vai entender o que está acontecendo. Então, eu vou lá e dentro do que ele reclamou, dentro do que eu percebi, ele pode estar com uma disfunção de mineral, pode estar, vamos supor, o zinco dele está muito baixo, e isso vai interferir para ele conseguir emagrecer, então a gente vai lá e ajusta aquilo. Existe um composto, por exemplo, que ele chama Morosil. E o Morosil ajuda a diminuir o tamanho das células de gordura, por exemplo. As células, lembra que a gente viu no Como a gente engorda? A célula ela não acaba, mas ela fica hipertrofiada, ela fica grandona, cheia de gordura lá dentro. Existem compostos que ajudam a diminuir o tamanhozinho da célula. A célula é a mesma, mas aí começa a caber menos gordura dentro dele. E não tem efeito colateral. Tem que usar ele da forma correta, né, gente? Da mesma forma, também tem a caquitinha, que ela ajuda a desinchar muito. E vários outros compostos. Tem o ácido ursólico, que ajuda na melhora da composição corporal. E o que fica a dica para vocês em relação a isso? Os que a gente usa na nutrição, quase todos não têm efeito colateral. Existem alguns que têm efeito colateral para quem é cardíaco também. Geralmente a gente não recomenda o uso para gestantes e crianças, tá? E tem que usar acompanhado, até porque existe o Morosil ajuda, mas qual dose que vai ajudar para você? Porque às vezes a pessoa vai na internet, ela viu esse vídeo agora, já vai lá no Google, digita comprar Morosil. Mas não é tão simples assim, tem que ser em doses eficientes. É a mesma coisa se fosse dentro das formulações bioativas, se fosse tão simples, aquelas fórmulas da farmácia, sabe? Eu tô tomando vitamina de A, zinco. Não adianta nada, porque as doses não são efetivas, tá? Aí eu separei aqui pra gente ver o caso do Morosil. O Morosil ele é muito estudado, todo mundo gosta muito do Morosil. O Morosil é o extrato da laranja moro, da laranja amarga, sabe? Uma laranjinha que ela é amarga mesmo, ela é meio avermelhada,
tipo Torange, também tem gente que chama de Torange. O que acontece? Ele funciona na prevenção da obesidade, resistência à insulina, esteatose hepática e doenças cardiovasculares. Então, tudo que o outro remédio, por exemplo, ele piora, esse ele já vem ajudando, entendeu? Exatamente por conta disso, porque ele consegue diminuir a inflamação, diminuir a resistência à insulina. Por exemplo, ele mexe num hormônio que chama de panectina. E aí, esse hormônio, por exemplo, ele regula os níveis de triglicerídeos no músculo e no fígado e reduz a resistência à insulina. Então, é muito legal. E geralmente tem outros compostos que a gente usa como enzimas. Existe também outros tipos que a gente pode fazer dentro da nutrição para auxiliar no emagrecimento. A quitosana, por exemplo, era muito utilizada há uns 5, 6 anos atrás. Hoje não se fala tanto da quitosana mais. A quitosana, ela é feita com base da farinha de crustáceos. E o que acontece? Dentro do estômago, quando bebe, toma ele em cápsula e bebe água, ele vira um gelzinho. E esse gelzinho, para algumas pessoas, dependendo da característica dela, do porquê que ela comia muito, vai ajudar a aumentar essa sensação de saciedade. Tem as fibras também que a gente pode usar para controlar tanto a resposta glicêmica quanto a saciedade, que também ajuda muito. Além desses outros compostos que vão ser cheios de antioxidantes, e geralmente quando ele é antioxidante a gente consegue diminuir a inflamação do organismo, e o excesso de gordura ele vira um tecido inflamado, então diminuindo essa inflamação a gente consegue otimizar o emagrecimento. Para emagrecer, a pele precisa estar respirando bem, a pele mesmo precisa estar respirando bem, e a gente consegue otimizar esse processo de respiração celular também através de fórmulas. Então, para outras coisas que a gente consegue fazer é melhorar o fígado, e um fígado que está funcionando redondinho, ele é um fígado que oxida mais gordura, que vai ajudar a emagrecer mais. Então, tem várias coisas que a gente dentro da nutrição pode fazer de forma saudável, que vai ajudar na perda de peso e na melhora da composição corporal, que é o quê? Quando a gente fala melhora da composição corporal, é reduzir gordura, mantendo ou melhorando a sua massa muscular. Para emagrecer, a gente precisa de fazer exercício e ter uma alimentação saudável sempre. Não adianta visar que isso vai ser só do período do emagrecimento, sabe? Eu brinco assim, se você quer emagrecer, você tem que começar a despedir da vida que você tem hoje e aprender a viver de novo. E não busquem atalhos, porque os atalhos custam caro. Se você estava nesse vídeo e nunca buscou um atalho, provavelmente você vai tentar buscar algum atalho, isso é normal. Também já tentei buscar, acho que todo mundo já tentou buscar. Mas se você quiser economizar seu tempo, não busque atalhos, busque um profissional competente para te ajudar, uma pessoa que consiga, que você entenda, que ela entende a sua dor, que ela vai saber te ajudar, que tem experiência, e aí você vai estar no caminho certinho.